na barra, na parte Pronto, de eu já baixo. coloquei já. Beleza, então maravilha. Então, continuando, pessoal, entrando na parte da execução propriamente dita, né, do marketing, ou seja, eles fazerem o marketing propriamente dito, né? Começando então pela questão de planejamento das ações, ou seja, como as ações de marketing, se existia um planejamento operacional para elas funcionarem, né, para elas serem realizadas. Esse planejamento existia em 6 clubes, sendo que a grande maioria, 3 não citaram, ou seja, eles falavam que eles não tinham planejamento operacional, né, de marketing, e 5 não citaram. E quando a gente achou que, por não citarem, que eles não realizavam, porque se fosse uma coisa realizada, eles normalmente seria citado, né, pelo que a gente percebeu. Comparado, então, com a literatura, entrando agora, na verdade, né, nessa parte de execução, até antes, eu vou seguir os 4 P's, né, então, começando pela ideia do produto, e comparado com a literatura, a gente pode ver que a quantidade de produtos que o marketing geria e realizava, né? E aí, quando fala produto, serviço, ações, isso era muito limitado. Então, a gente basicamente ficava em venda de patrocínio uniforme, publicidade e a questão de sócio torcedor, isso era uma coisa muito limitada e não atendia aos diversos clientes, ou seja, não tinha uma segmentação e oferecimento de produtos diretos e para diferentes grupos, né? Então, na parte de produto era bem limitado mesmo. Se a gente entrar no P de preço, né, a gente vai ver que isso era extremamente limitado, a utilização de processos de precificação. Só um clube citou que usava para diversos produtos, ou seja, para precificar sócio-torcedor, produtos diversos, enfim, tudo. Só um clube citou que utilizava algum processo de precificação, alguma base para fazer isso, enquanto que outros 3 citaram que o marketing era responsável. Então, na maioria dos clubes, o que eu quero dizer com isso? Na maioria dos clubes, o preço dos ingressos ele era definido não pelo departamento de marketing, mas pela diretoria. Ou seja, o presidente do clube falava, olha, hoje para esse jogo o ingresso vai custar tanto e acabou. Isso não tinha uma base teórica, isso não tinha uma base nada. Então, só 2 clubes tinham um método, uma metodologia para tentar definir o preço dos ingressos, entendeu? Isso era muito empírico. Esse jogo aqui ele é mais interessante, ele vai ter um valor mais caro. Esse jogo aqui é menos interessante, é um horário pior, é um dia pior, então a gente acha que vale menos. Então, isso é um ponto bem complicado, essa parte de preço de uma forma geral, né? A questão da praça, né? E quando a gente fala de praça, eu dividi aqui em 2 aspectos. O primeiro é estádio, e a gente pode perceber que 6 clubes tinham estádios próprios, enquanto 8 alugavam, ou seja, utilizavam estádios de terceiro. Apenas 3 clubes utilizavam seus estádios para fazer outro tipo de evento. E aí estou falando de qualquer tipo de evento, feira de carro, show, evento religioso, casamento, festa, enfim, só 3 utilizavam esse multiuso, né? E 4 clubes só realizavam ações antes dos jogos, então aí, pensando no jogo em si, fazer alguma coisa antes, uma música, uma brincadeira, qualquer coisa, no estádio ali para o público, só 4 clubes faziam isso, e 4 entrevistados citaram um ponto bem interessante, que assim, os estádios que eles jogavam eram muito antigos, e estádios pequenos, acanhados, então ele não tinha uma estrutura de luz, ele não tinha espaço interno para fazer evento, ele não tinha espaço externo, então a estrutura limitava a atuação do marketing nesse ponto. Outro ponto ligado à ideia da praça, né, é a questão de lojas, né, de lojas oficiais dos clubes. 7 clubes possuíam loja fixa, ou seja, possuíam uma loja lá, uma portinha em algum lugar lá que vendia produtos. 6 clubes não possuíam loja e um clube possuía uma loja temporária. No momento da entrevista, ele tinha um stand no shopping da cidade, mas a gente pode perceber um certo equilíbrio entre quem não tinha e quem tinha. Então, um número elevado, se a gente parar para perceber. Desses 6 clubes que não tinham, 2 fecharam porque alegavam que a loja era só custo, e aí a gente vê a mentalidade do clube em vez de pensar que a loja é uma fonte de geração de receita, ele considerava aquilo como um custo só, porque ele não sabia, na verdade, trabalhar com aquele produto, né, com aquela ferramenta. E 4 clubes alegavam que eles não precisavam de uma loja porque ele tinha uma parceria com um comerciante local. Então, tem a loja de esporte ali, eu tenho uma parceria com eles, eu não preciso fazer alguma outra coisa, né? 6 clubes tinham loja online, que basicamente eram os clubes que tinham loja física. É claro essa ligação entre loja física e loja online.
A loja online precisa da loja física, pelo menos aqui, né, nessa realidade. Só um clube terceirizava a gestão da loja, ou seja, a loja era para um terceiro, alguém que tomava conta, e 3 só vendiam franquias de lojas, ou seja, a loja do meu clube eu posso ir lá comprar uma franquia. Só 3 faziam isso, um número bem baixo a gente parar para considerar. Na parte de promoção, foram identificadas diversas ações, a quantidade até foi elevada, mas ela era muito diluída por clube. Então, cada clube fazia 2, 3 só tipo de ações, entendeu? E aqui é interessante que ações tradicionais, offline, como, por exemplo, carro de som, anúncio em rádio, faixa na cidade, isso funciona muito no interior, é muito valorizado, entendeu? Então, o online ainda ele é pouco presente, e um dos argumentos é as pessoas no interior, elas valorizam essa comunicação offline, entendeu? Então, um ponto bem interessante. Enquanto que as ações online, elas eram bem raras e muito limitadas ainda, era uma interação, uma brincadeira, enfim, era uma coisa bem limitada mesmo. Foi entrando em ações de entretenimento, né? Ou seja, coisas paralelas aos jogos para entreter as pessoas, o público, né? Foi identificado algumas ações, só que no geral não tinha criatividade, não era diverso. Basicamente, todos os clubes só faziam aquela ação de chutar pênalti no intervalo, entendeu? Aquilo é clássico em todos os clubes e é repetitivo ao extremo. O cara faz o campeonato inteiro a mesma coisa com o mesmo torcedor. É quase chato, perde a graça, né? Porque o torcedor vê a mesma coisa sempre. Mas aí também foram identificadas as limitações. Os clubes não têm recurso, alegaram não ter recurso para fazer, então ele não tinha verba para poder fazer uma coisa diferente. A polícia, a CBF e a federação têm uma série de restrições que proibiam. Então, por exemplo, antes de 15 minutos antes do jogo não pode ter nada no gramado. Então, se eu vou fazer um show até o momento da entrada dos times, eu não posso fazer. Eu tenho que terminar 15, 20 minutos antes do começo do jogo. No intervalo também é limitado, que pode estar no gramado. Então, você tem uma série de restrições. E um ponto muito criticado é a questão da bebida alcoólica. Muitos clubes reclamam disso, que perdem torcedor por causa disso, perdem receitas, porque o cara fica bebendo até no último minuto, eles brincam. Até começar o hino nacional, o cara tá do lado de fora do estádio bebendo, porque o cara gasta dinheiro fora, não gasta dentro. E isso é um ponto muito criticado. Por exemplo, eu não vou fazer um show 1 hora antes do jogo, porque a pessoa não vai querer estar lá dentro porque não tem bebida, não tem cerveja, né? A questão da marca, tá? Um ponto fundamental que eu citei no começo para a gestão, a Europa isso é utilizada há muitos anos de gestão de marca, de clubes, só que no Brasil só 4 clubes citaram que faziam uma gestão de marca. Desses 4, um citou a gestão de marca no sentido de caracterização, ou seja, eu padronizei meu logo, eu padronizei o meu distintivo, as minhas cores, nada além disso, enquanto 3 indicaram a marca mais ampla, aquele conceito mais amplo de valores, dessas coisas todas ligadas à marca, sendo que faziam algumas ações, mas isso era tudo muito pontual. Então, de vez em quando ele lembrava e fazia alguma ação para gerir a marca dele, mas muito limitado ainda. Isso aqui é um dos principais problemas que a gente tem na gestão do marketing, é a questão das marcas, entendeu? São muito mal tratadas, vamos por dessa forma. E aí um ponto, o que o marketing fazia, né? O que eles faziam no dia a dia, as pessoas que trabalhavam nessa área, né? Eles tinham algumas atividades, mas, por exemplo, nenhum citou que tinha atividade de planejamento, que é curioso. Não é uma rotina do cara se planejar, não é rotina do cara analisar mercado, fazer pesquisa, buscar desenvolver novos produtos e serviços. Basicamente, a rotina dos caras é apagar incêndio e fazer o arroz com feijão que já é feito normalmente, entendeu? E aí, problemas. O que as pessoas reclamaram? Sobrecarga, falta de recursos financeiros e humanos, atendimento de outros departamentos. Então, o cara do RH, o cara do departamento médico vem pedir coisas para o marketing que faz o foco, gera um problema, a pessoa não consegue focar. Falta de tempo para desenvolver atividades e a quantidade de jogos. É um ponto curioso. É muito jogo na sequência, o cara não tem tempo de parar e pensar, porque ele tem que fazer parte operacional de jogo, o que atrapalha. E aí, atividades não marketing, outro ponto interessante. 5 citaram que realizavam atividades não marketing que eram um problema. E quando eu falo de coisas negativas, o cara que é gerente de marketing tem que vender ingresso em bilheteria, o cara tem que controlar estoque de uniforme, o cara tem que fazer visita guiada ao estádio. Então, são ações que ele tem que fazer que tiram totalmente o foco dessa pessoa, meio período, um dia todo, e faz com que o marketing não se desenvolva, né? Tem cliente. Enfim, tem uma série de ações ali
que eles citaram que desvia totalmente o foco, né? E aí, basicamente, o que eu falei, é apagar incêndio e viver disso. Então, tipo, olha, agora apareceu um problema, tem que fazer uma ação porque é Dia dos Pais, então eu vou fazer. O que eu vou fazer, eu não sei, eu penso na semana antes, entendeu? Então, é sempre essa coisa, correria atropelado, né? Um ponto também detectado é que muito do departamento de marketing, ele fazia gestão de relacionamento, ele era quase uma função de relações públicas aí, entendeu? Um ponto curioso que apareceu, que eles faziam relações públicas sem saber que eles eram relações públicas, e sendo que só 4 clubes usavam algum sistema para manter um relacionamento com os clientes e 2 utilizavam softwares específicos. Tinha um clube que ele tinha um software de CRM de uma grande empresa, mas ele não utilizava isso porque ele não tinha gente qualificada para utilizar. Então você começa a ver, eles têm a ferramenta, mas eles não têm capacidade técnica e de pessoal para fazer isso, né? Os influenciadores do marketing, né? Positivo, ou seja, pessoas que faziam a coisa funcionar de uma forma melhor, que incentivavam diretoria e comunidade local, principalmente em clubes de cidades médias e pequenas do interior. Quanto maior a cidade, mais afastado da comunidade. Isso é um ponto que a gente pode observar, uma constatação do estudo. Parte negativa, resultado interfere muito na atuação do marketing, a política interna nos clubes associativos, essa briga de política, diretor, conselheiro, tudo isso. A torcida e a imprensa gera uma pressão e críticas, cobranças não com base, as pessoas cobram sem saber, isso gera problemas. Apoio de prefeitura, de órgãos locais, da polícia, da CBF, tudo isso acaba sendo influência negativa porque o marketing também se desenvolva. E aí é interessante que esses relacionamentos, a maioria não tinha fim de marketing, ou seja, não era para gerar receita. Você cuidava de relacionamentos com a intenção de cuidar da imagem do clube, que era uma coisa mais de relações públicas e não de marketing, né? Como acho que vocês já viram ao longo do semestre. A ideia de comercialização, eu vou acelerar um pouco mais essa parte para a gente já ir finalizando algumas coisas, era a parte de venda. A maioria, ele era ativo, mas tinha clubes que simplesmente ficavam esperando o telefone tocar e alguém interessado em comprar um patrocínio, o que é bem complicado, porque a pessoa ficava lá, a maioria, 7 clubes, o cara ficava lá no telefone, se alguém comprou o patrocínio, comprou, se ninguém comprou, eu não vendi, entendeu? Ele não ia no mercado fazer uma prospecção. Então, as formas de vender, a maioria é resposta, então essa coisa passiva de simplesmente responder, indicação de pessoas próximas, aí torcedor, é presidente, é conselheiro, enfim, fala com tal empresa porque ele tem interesse. Aí, em 7 clubes, se está nossa atuação direta, o uso de agência já é bem menor e uma coisa de buscar empresas patrocinadoras. Então, uma coisa mais ativa também é menor, ou seja, é uma coisa bem passiva mesmo esse processo, né? E aí, alguns problemas, principalmente a questão de calendário, muitos clubes eles tinham problema em se adequar ao calendário da empresa, ou seja, uma empresa vai fechar o orçamento anual dela no setembro, então o cara tem que iniciar uma negociação em junho, só que em junho o cara não sabe que ele não tem um planejamento para o ano seguinte. Então você tem essa desconexão, né, entre esses dois lados, uma equipe comercial limitada, ou seja, o cara é assessor de imprensa, o cara faz ação no jogo, o cara cuida do sócio torcedor e é vendedor do clube. Então o cara não consegue focar. E também, por outro lado, os clubes reclamaram que muitas empresas não conhecem as potencialidades do marketing esportivo, então não tem interesse, entendeu? Falta um conhecimento também do lado das empresas, entender essas possibilidades e valorizar o patrocínio, né? Por fim, na última grande categoria, a parte de controle e avaliação, e esses processos, eles eram muito pouco utilizados, por quê? Porque não tinha planejamento. Então, como eu vou controlar uma coisa que não é planejado, né? Mas mesmo assim, eles foram divididos em 2 grandes áreas. A primeira, o controle do clube para a área de marketing, ou seja, o clube da diretoria, da presidência controlando. Em 5 clubes esse controle era informal, e em 5 ele era rígido, é um certo equilíbrio aí. Informal, eu digo, o cara ir lá fazer uma reunião, exigir relatório, enquanto alguns outros, isso era só uma bate-papo, conversas. E aí um ponto interessante é que 5 clubes, o entrevistado reclamou que o diretor dele era leigo e não sabia cobrá-lo. Ele queria ser cobrado, ele queria que tivesse uma cobrança qualificada, só que ele não tinha. Então, ele se sentia até menos inspirado a trabalhar, vamos por dessa forma, menos motivado, porque ele era cobrado por uma pessoa que não sabia, então o que ele fizesse estava bom, entendeu? O que é curioso, o funcionário quer ser cobrado, entendeu? E, por outro lado, o controle da equipe. Então, só 6 clubes possuíam mais de 2 pessoas para ter uma equipe, né? Porque também o cara não vai controlar ele mesmo, menor lógica é isso. E desses 6 clubes, em 3 foi identificado o processo de controle dessas pessoas. 2 era contínuo
e um se baseava, aí era, vamos dizer, bem elaborado. Ele baseava no planejamento, ele criava formas de controle e a partir disso ele tinha os elementos para poder controlar a equipe e seus funcionários. Já entrando no final, nas considerações finais, foram analisados, então, por fim, 35 itens em uma forma geral nos clubes. A maioria desses itens, 16, eram realizados por um ou dois clubes só, ou por nenhum. Então, a maioria dos itens não estava presente. 10 itens estavam presentes em metade dos clubes, desses 35 que eu citei, e 7 eram feitos de uma forma geral. E eles eram muito ligados à parte de estrutura, ou seja, quando você vai para a área de questão de execução e de controle, se a gente pegar a teoria, a base, muita pouca coisa era utilizada. E um lado interessante é que 2 elementos foram identificados nos clubes que não eram citados na literatura. Então, os clubes também acrescentaram coisas à literatura. Também eles tiveram alguns pontos diferentes, né? E é isso que eu citei. Não tem essa parte de execução, é muito diferente da prática. Se a gente fosse comparar, é muito diferente mesmo, assim, do que a gente fala. E a partir, então, dessa grande visão, a gente tomou a liberdade e a ousadia até de tentar dividir, classificar esses clubes analisados, né? 5 clubes foram considerados com um bom marketing, uma boa gestão do marketing, basicamente porque eles possuem uma equipe com mais de 2 pessoas, um planejamento, existia um planejamento ainda que fosse informal, existiam diversas áreas no departamento, então ele tinha algumas divisões ali, e aí é interessante que desses 5 clubes, 2 não disputavam divisões baixas do Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, ou seja, mostrou que a organização do marketing não está ligada com a posição do clube esportivo, ou seja, não é o fato dele estar num bom nível, uma competição elevada que vai garantir que ele tenha um marketing de qualidade. 4 clubes tiveram um desempenho médio, ou seja, 2 funcionários, mas tinham mais coisas positivas que negativas. E aí o problema desse grupo de clube é a sobrecarga de trabalho, falta de pessoal e falta de investimento da diretoria para poder desenvolver mais, né? 4 clubes já eram considerados fracos. Basicamente, eles tinham um funcionário e tinha um clube que não tinha nenhum, era só um diretor que tomava conta, um diretor voluntário. Então, aí a gente já começa a ver por essa parte pessoal que já começa a ter problemas. Eles não tinham a maioria dos elementos básicos, aqueles 35 elementos que eu citei. Então, por exemplo, eles não tinham planejamento, executavam as coisas conforme o dia, apagavam incêndio, enfim, a coisa era mais complicada. E desses 4 clubes, destaque por um clube que estava na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele estava num nível elevado esportivo, se a gente considerar o cenário brasileiro, mas o marketing dele era extremamente pobre, extremamente limitado, então não condizia com o nível esportivo dele. E outro clube que ele tinha um marketing muito ruim também, mas ele tinha uma alta capacidade de investimento. Ele tinha muito dinheiro, eu não vou citar o nome aqui, mas é um dos clubes que dá asa, e ele não tinha, pelo potencial dele, era para ser uma puta estrutura, ele não tinha, entendeu? E por fim, você tinha um clube que não tinha departamento de marketing. Ele não tinha funcionário, ele não tinha ação, ele não tinha planejamento, e o clube alegou que ele não tinha isso porque a diretoria do clube não dava valor para essa área, então isso não era importante. Por fim, os resultados esportivos, então, que eu citei, não influenciavam, ou seja, a presença em competições superiores não tinha influência. Não é porque o time estava na primeira ou na 2ª divisão do brasileiro que ele deveria um marketing melhor, já que clubes de 3ª ou 4ª divisão tinham departamentos de marketing muito mais bem estruturados, muito mais bem elaborados. Clubes do interior, cidade pequena do interior, tinham um marketing funcionando muito melhor que outros clubes de maior potencial. E a sobrecarga de trabalho e a ausência de planejamento foram os maiores problemas. A pessoa tinha que fazer 200 coisas por dia e não tinha um planejamento para guiar o que ela deveria fazer, né? Então, e aí, por fim, o que estava ligado, então, à qualidade do marketing, à profundidade da gestão? Qual a importância dada pela diretoria? Isso é fundamental. Se a diretoria não valoriza, não dá importância, não dá condições, a coisa não anda. A característica do clube, e aí um ponto interessante, clubes tradicionais com torcidas maiores tendiam a ter um marketing mais bem desenvolvido, por incrível que pareça. Então, clube que não tem torcida, ele normalmente não tem um marketing ruim, quase junta essas características. A quantidade de pessoas e de áreas, ou seja, quanto mais pessoas e mais áreas, melhor o marketing. A gente precisa de ter gente de mão para trabalhar. Utilização de mais de uma estratégia, ou seja, principalmente os clubes que trabalhavam com marketing de relacionamento e com gestão de marca, eram os que tinham mais avançados, eles caminhavam para isso de uma forma natural por ter uma estrutura. Eles iam para essas áreas
e a junção da área de comunicação nos níveis superiores também era um caminho que levava ao sucesso. Foi desenvolvido um modelo, eu vou passar rapidamente aqui só para vocês terem uma visão, deixa eu ver se ele vai passar. E aí eu desenvolvi o modelo, eu não vou entrar tanto no modelo aqui, por uma questão até do tempo, mas esse modelo ele vem então de todas essas observações da prática, dos clubes europeus, da teoria e dessa análise. E aí o interessante é que o modelo ele foi feito de uma forma que ele pode ser adaptado então a diversas realidades. Então eu consigo adequá-lo a um clube pequeno, a um clube maior, tanto na estrutura quanto nas áreas, nos departamentos, enfim, eu não vou entrar tanto nessa área até pelo avançado da aula para a gente ter um pouquinho para conversar. Basicamente é isso, obrigado pela atenção, espero que vocês estejam acordados aí ainda, e aí acho que a gente pode bater um papo, eu não sei como estamos de horário, Anderson, aí você vai me guiando aí, por favor. Beleza, Ivan. Tá bem perto do fim da aula, mas, poxa, o seu recado é muito rico, porque conecta muitas coisas que a gente viu ao longo do curso de marketing esportivo. A gente falou de planejamento, dessas várias realidades, passamos pelo mix marketing, pelo composto, né? Então, você mostrou isso. E, enfim, você fez várias reflexões, assim, que conectam muito, e eu tenho certeza que quem está aqui com a gente, está conseguindo acompanhar a sua fala, não tem como não perceber aí uma criticidade no que você está colocando. Bem, pessoal, nós temos alguns minutos, eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, mas a gente tem alguns minutos, de repente, principalmente quem tem aqui um interesse maior em gestão de marketing, futebol, se quiser fazer alguma pergunta para o Ivan, enquanto vocês se organizam aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu até queria aproveitar, Ivan, e comentar com você esse modelo, né, que você traz no final dessa classificação. E eu queria perguntar para você, assim, ela surpreende, ela mostra um pouco da realidade do nosso futebol? O que você pensa disso? Assim, pensando que o Ivan que começou a pesquisa e quem terminou. Quer dizer, eu venho me provocando muito. Só para dar um exemplo, na aula de jornalismo esportivo, né, com os meus alunos de jornalismo, eu coloquei uma discussão para eles fazerem uma proposta de escrever, gerar conteúdo, fazer um artigo refletindo. Tem alguma chance, assim, eu escrevi de um outro jeito, mas enfim, para deixar em termos bem simples. A pergunta para eles era, tem alguma chance de sermos o país do futebol neste novo século, nesse século XXI, né? E o que o marketing diz para a gente nesse sentido? Pelo seu estudo, anos de pesquisa. Olha, a gente tem chance de continuar com esse título? Olha, eu acho que não somos o país do futebol, e aí eu uso um dado simples, país é só ver antes da pandemia, a quantidade de torcedor. Vou dar um exemplo que eu vi um questionamento desse e eu repasso esse questionamento, eu vi de uma pessoa que ela fez, eu falei, é genial isso. Que clube tem 1 milhão de torcedores? Vamos, de sócio torcedor. Vamos ampliar até a discussão, fugindo um pouco até da pesquisa, mas a gente tem um Flamengo que se diz 40 milhões, o Corinthians tem 35 milhões, esses clubes não têm 1 milhão de torcedores, de sócio torcedor. Então você já começa a ver que a coisa não é bem país do futebol por aí, a gente vê médias de público. Então, eu acho que assim, tem um longo caminho para a gente ser percorrido. Esse caminho pode ser acelerado ou não, depende muito dessa parte política dos clubes que sejam um clube associativo. Eu não estou nem discutindo esse ponto que ele tem que ser empresa ou não. O meu questionamento é, o diretor do clube, o presidente do clube tem que ver que o marketing é uma ferramenta poderosa para gerar receita, para fidelizar o torcedor, para gerar engajamento e dar condições para o clube crescer e se estruturar, entendeu? E aí, voltando até no começo da tua fala, algumas coisas me chamaram muita atenção, por exemplo, dois clubes do interior, eu não vou citar os nomes, mas 2 clubes do interior pequenos têm um departamento de marketing que se compara a clube grande, entendeu? Eles não perdem nada. E é muito curioso isso, a gente está falando de time que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, mas eles têm a visão que eles precisam ter um marketing desenvolvido. Então tem um clube do interior que ele tem uma visão de relacionamento com a comunidade que é fenomenal, que é coisas de primeiro mundo, essa relação que ele tem com a comunidade, criar engajamento com a população, apoio da cidade, estar junto, coisas que clubes de médio e grande porte não têm. Quando, por exemplo, a gente pega clubes que estão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que tem departamento de marketing com uma pessoa, entendeu? Uma pessoa que trabalha em meio período. Como você vai exigir alguma coisa de uma pessoa que trabalha 4 ou 5 horas por dia, que ela faça alguma coisa se ela não consegue nem... Se ela tem que pensar no outro emprego que ela tem, entendeu? Então, eu achei que fosse mais atrelado essa parte esportiva com a estrutura, com a gestão, e não é. É um dado curioso, entendeu? E assim, e outro ponto, assim, as pessoas,
tem sempre um discurso do senso comum, o pessoal não é profissional, não existe profissionalismo, temos que profissionalizar o futebol, o marketing. Não, as pessoas que estão ali no dia a dia, elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem as limitações, só que muitas delas falam, Ivan, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não faço porque eu não tenho condições ou porque não me deixam fazer, entendeu? Então, tipo, eu brinco que uma dessas entrevistas foi quase um desabafo, a pessoa quase chorou comigo, assim, quase uma sessão de terapia. Que é isso? O cara fala, cara, inclusive a pessoa logo depois saiu, ela pediu demissão, até ela estava em processo de desligando. Falou, cara, eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho uma frustração enorme em não poder fazer, entendeu? Então, não é falta de profissionalismo, mas é falta de visão de quem comanda, entendeu? Uhum. Incrível. Tem várias coisas que você aborda que eu acho que daria horas de conversa. A própria relação entre marketing e comunicação. Quando você fala que é uma informação chocante de que muitos departamentos de marketing sequer participam aí das discussões de contrato de TV, né? Então, tem vários aspectos. Ou, por exemplo, um outro assunto que me interessa muito, a questão dessa visão estratégica, quer dizer, do clube ter um propósito, ter um posicionamento, nem todos têm isso. Então, talvez, acho que essa relação até diga muito de por que alguns clubes pequenos têm mais êxito que outros, não sei, enfim, são aspectos muito ricos da sua pesquisa, Ivan. Eu li seu trabalho 2 vezes, né, em construção, depois li na banca, e até hoje me encanta a capacidade de gerar informação importante para o nosso mercado. Assim, para mim, é um prazer para mim ter essa interlocução com você, entendeu? Não, é só contar um caso prático que aconteceu comigo, tá? Essa coisa que você falou dos contratos de televisão. Trabalhava na Ponte Preta, a gente estava na época na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tô falando de 2013, e eu falei, presidente, eu posso ver o contrato da televisão? E eu era gerente de marketing do clube, pô, não era um cargo, era de confiança, o presidente tinha uma relação próxima. Posso ver esse contrato? Eu quero saber o que eu tenho direito para fazer de marketing com os caras, né? Porque a gente tem... O cara falou, não pode. Esse contrato é confidencial, a única pessoa que vê no clube esse contrato sou eu. E eu não quero que ninguém veja. Aí você começa a falar, por que você não quer que eu veja, né? Não vai entrar nem nesse ponto, entendeu? Mas, por exemplo, então aí a gente passou um tempo, aí o cara do Premier falou, vocês têm, me ligou um dia e falou, você tem direito a pôr um conteúdo aqui, uma publicidade durante o jogo de vocês no Premier. Você não vai me mandar nada? Eu, mas peraí, como eu tenho direito, se eu nem... Ela falou, não, tá no contrato, você não viu o contrato, entendeu? E aí você, como profissional, fica com aquela cara de tonto, eu vi, passou, enfim, porque não tem essa visão de, eu tenho que saber o que eu tenho para me poder fazer, entendeu? E a gente está perdendo oportunidades porque tem essa visão mais fechada, né? Enfim, então é complicado, assim, o ambiente ainda é complicado nesse nível superior, entendeu? Nossa, esse exemplo, então, é mais dramático ainda, Ivan. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Sei que vocês estão pressionados aí pelo horário da segunda aula, daqui a pouco. Eu aproveitei e fiz uma fala geral para poder juntar algumas coisas que eu achei mais legais e que conectam com o nosso conteúdo. Nós já estamos indo para os últimos minutos também dessa segunda live, mas enfim, se alguém quiser fazer um comentário, a hora é agora. Se não, eu vou agradecer o Ivan. Eu sei que a nossa conversa vai continuar, né, Ivan? A gente tem várias ideias aí. Eu sou fã do seu trabalho, já disse que você tem que publicar, fazer livro. Vamos pensar em mais coisas que a gente possa fazer juntos. Como esse desespero do comunicador, né? Então, você tem conteúdo riquíssimo, tem que divulgar o máximo que você puder, e agradeço muito que você tenha trazido aqui para compartilhar com a gente, tá bom? Como o pessoal não está se manifestando aqui, mas acho que tem um pouco a ver com o horário, tem uma segunda aula começando 9h20. Oi, quem quer falar? Pode falar? Davi, eu. Oi, Davi. Fala aí, meu querido. Oi, Ivan, tudo bem? Bom dia, obrigado. Davi, bom dia. 2 dúvidas, assim, em relação aos diretores dos clubes e tudo mais, você acha que é mais um descaso ou é uma falta de conhecimento mesmo sobre a necessidade de desenvolvimento? E a outra pergunta é qual o tamanho, não sei se você sabe, né, mas qual o tamanho do mercado de consultoria de marketing esportivo para esses clubes hoje em São Paulo, que é a praça onde você estudou, se faz sentido, se tem bastante consultoria ou se os clubes não dão espaço, então isso não é uma demanda ou enfim, coisas relacionadas a esse tipo de coisa. Pela primeira pergunta, tá? Eu acho que tem as duas situações. A gente vai ter pessoas que elas se tornam, por exemplo, diretoras de marketing por questões políticas dos clubes. E aí, quando a gente vai para o interior, isso é muito frequente. Eu gosto muito de... Então, a gente vai ter pessoas ali... Oi, Laura, fecha o microfone, por favor. O cara é dentista, por exemplo, e se tornou diretor de marketing. Então, como que você vai exigir também conhecimento dessa pessoa? Não é a área dela.
E, por outro lado, a gente tem pessoas que realmente não têm interesse. Aí, por exemplo, a pessoa, ela é um publicitário que é diretor, só que ela tem uma agência dessa pessoa e ela tem que ficar cuidando do negócio dela, fazendo as coisas delas e não dedica ao clube, porque também ele tem outras funções, ele não é um funcionário do clube, né? Então ele não consegue focar e aí ele não consegue dedicar, né? Com relação a essa parte da consultoria que você citou, é uma área que eu estou tentando enveredar nessa área também, eu cito até pela experiência que eu estou tendo depois do doutorado, de uma forma geral, por ter trabalhado em clubes. É uma área complexa. Por quê? 2 motivos. Primeiro, a falta de visão, de entender que talvez uma pessoa externa colabore e não querer gastar, eu não vou gastar com isso, eu não vou pagar R$5.000, por exemplo, por mês para um consultor, tô chutando o valor, tá? Mas porque R$5.000 eu contrato um jogador para ser reserva, entendeu? Então você tem e a prioridade é sempre o futebol, não tem essa visão de buscar organizar, por exemplo, eu vou fazer o marketing para me dar dinheiro e aí depois para investir no futebol. Não, vocês não têm essa visão, então é uma área complexa. E outro problema que eu vejo é assim, muitos clubes sabem das suas limitações, dirigentes, ele sabe dos seus problemas e ele não quer expor isso, entendeu? Então ele tenta se proteger, evitando de abrir o clube, então de pôr alguém lá dentro de fora, com medo da pessoa ver alguma coisa que talvez seja errado ou que ele não queira mostrar, e isso gerar algum tipo de problema para esse dirigente, para esse presidente. Então ele é muito fechado, entendeu? Por exemplo, comecei a fazer um processo de captação de clubes nesse processo, tive algumas respostas iniciais positivas, interesse, mas até pela questão da pandemia nesse momento, a coisa deu uma esfriada. Alguns clubes falaram, olha, eu tenho interesse, mas não tenho verba. Mas, de uma forma geral, a grande maioria não tem interesse por essas questões, por falta de visão e por medo de pôr alguém ali dentro. Não é uma empresa que tem essa visão, eu vou trazer um cara, esse cara vai me ajudar a resolver um problema, esse cara vai me ajudar a organizar o marketing, estruturar. Então, ainda falta maturidade para o mercado entender a importância disso. Acho que é um processo que ainda está começando, engateando. Perfeito. Bem, nossa, muito boa as perguntas do Davi. Obrigado, Ivan, pelas respostas. Pessoal, temos mais 5 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pode encerrar. Acho que o Ivan também, os contatos, né, Ivan, de redes sociais, acho que é fácil o pessoal te procurar, depois se quiser bater um papo, te convidar para uma entrevista com o TCC mais à frente, né? Eu estou à disposição, pessoal. Isso vai acontecer. É só procurar Ivan Furegato aí nas redes sociais, vocês acham. Sou o único. E estou à disposição também, se quiserem mais detalhes da pesquisa, essas coisas, a gente pode ir conversando, mais detalhes até da parte metodológica, do que foi feito, que eu não citei aqui e tal, a gente pode ir batendo um papo aí, enfim, estou à disposição. Além da sua pesquisa, que eu acho que é o carro-chefe, obviamente, era o seu propósito, tem partes maravilhosas no seu trabalho, eu já te comentei isso, a própria estudo que você faz das características da evolução do marketing esportivo, a própria ideia do que é marketing esportivo, a relação do marketing esportivo com o marketing de institucional, o marketing de promoção de vendas. Tem muita coisa legal no seu trabalho, Ivan. Eu sou fã, já disse para você, acho que a gente, assim como professor e que precisa de conteúdo de qualidade para aulas, assim, acho que a gente tem várias coisas aí que eu tenho interesse que você fale, que você organize, que a gente vai usar com certeza, vai disseminar esse seu conteúdo como tem que ser feito, né? Uma pesquisa como essa tem que vir para o mundo, as pessoas têm que ter acesso. Agradeço muito, Ivan, sua participação aqui com a gente, ter dedicado essa parte da manhã à minha turma. Você está gravando essa segunda parte, quando você conseguir aí salvar, a gente troca uma mensagem para ver como eu junto tudo, aí eu vou tentar colocar, eu tenho um canal que é assim, para uso mais acadêmico mesmo, mas pelo menos o vídeo fica em algum local, você tem o link, eu posso passar para os alunos que eles vão ver de novo, para fazer uma reflexão sobre a sua palestra, enfim, a gente vai conversando, tá bom? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, agradecer a oportunidade, fico à disposição dos alunos, quem tiver interesse pode procurar, para fazer um TCC na área, qualquer coisa, estou à disposição para a gente trocar ideias e conversando. E é isso, Anderson, agradeço de novo a oportunidade, estou à disposição, sempre que precisar, a gente está aí para poder colaborar e até para divulgar também essa pesquisa do trabalho. Acho que é importante a gente divulgar isso o máximo possível, né? Não adianta fazer 5 anos de estudo, colocar na prateleira e estar ali pegando mofo só, né? Acho que a ideia Perfeito, Ivan. Penso igualzinho, penso igual você, com certeza.
Então, muito obrigado mesmo. A gente vai encerrar então agora, mas vai encerrar esta oportunidade. Tenho certeza que a gente tem muitos diálogos possíveis e os alunos do Mackenzie estão conhecendo o seu trabalho. Com certeza você vai passar a ser uma fonte desses alunos que daqui a pouco são profissionais no mercado e que a gente espera que estudando marketing esportivo na graduação, tendo esse interesse, que eles sejam profissionais melhores e que contribuam para a evolução da gestão do futebol no Brasil, tá bom? Obrigado, Ivan. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, tchau, tchau. gente. Então nós vamos... Valeu, Ivan, obrigado. Então nós vamos encerrar aqui, tá? E depois que eu tiver os vídeos, eu passo o link para vocês. Quem quiser rever ou ver algum trecho que ficou com dificuldade, vai ser legal ter acesso a esse material também. Bom dia para todo mundo e até a próxima semana, na nossa aula. Valeu, Ivan, novamente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.